canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Olá, meu nome é Daniel Mota, tenho 24 anos, sou ator e músico, residente aqui da Baixada Fluminense, para ser mais preciso, Nova Iguaçu. Fala família, meu nome é Zen Serrano, tenho 30 anos, sou artista da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Meu nome é Rafael Mike, eu tenho 36 anos, sou compositor, diretor musical, dançarino, cantor, e é isso. Falando aqui é o Luiz Ricardo Alves, do Sansá, 22 anos, sou jogador de Botafogo. Meu nome é Márcio, sou professor de Educação Física, morador de Nova Iguaçu. Trabalho aqui na escola há 14 anos, tenho 38 anos de idade e procuro fazer uma educação física diferenciada aqui na escola, com meus alunos. Meu nome é Tuila Barros, tenho 28 anos, sou empresária e blogueira de Nova Iguaçu. Dan, quando criança, você lembra de ter feito coisas assim que te levaram à cultura? Ter o costume de ir ao teatro, exposições, concertos e shows e tudo mais? Então, não, pra ser claro. Quando criança, o mais próximo que eu tive de cultura, assim, que foi a música, foi na igreja. Eu cresci no meio de um conservadorismo. Minha família sempre foi muito religiosa e quando a gente é criança a gente não tem muita opção, né, pra escolher o que fazer. E não que isso seja um ponto negativo, é um ponto negativo, mas não estou querendo crucificar minha família, por favor, não entenda isso. Então, o meu encontro total assim com cultura foi com a música, dentro da igreja, que é uma cultura religiosa, né? Então eu comecei a ter vontade de participar quando conheci lá e fui aprendendo os instrumentos e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, e aí um pouco mais velho, eu acho que com uns 17, eu comecei a ter contato com teatro, mais com TV do que com teatro. O teatro era muito inacessível e a TV era mais fácil, porque tem todo um lance de tu se inscreve, vai lá fazer uma figuraçãozinha ou outra. E aí, nessa época de mais novinho, eu fiz até um teste. Eu fui assistir, na verdade, um desfile de uma amiga, Pamela, na Glória, pro Estrela Foto Estúdio, pra uma rádio, acho que a 98 é qual rádio? Mix, não sei. Não. Uma rádio aí, ela foi desfilar e aí ela ganhou, e lá um cara aqui de Nova Iguaçu, Everton Mesquita, me viu e aí achou que eu tinha um perfil pra ser ator e tudo mais. Não levei muita fé, mas aí eu peguei o cartãozinho e aí cheguei em casa e liguei. Mas aí o preço era exorbitante e não tive como participar, mas ele me chamou pra fazer um teste pra Malhação na época. E aí eu fiz esse teste e tudo mais, mas não tive sucesso, não por incompetência, mas porque o sistema é meio complicado. Acho que vocês conhecem bem o sistema, só passa quem o sistema quer. E aí eu acabei perdendo um pouquinho a vontade de seguir isso e me dediquei a outras coisas, a esportes, e joguei joane pra caramba em escola, no campeonato intermunicipal. Mas eu sempre quis arte mesmo. Na verdade, essa parte cultural da minha vida, eu tive acesso porque minha avó era maestrina, então eu tive contato porque tinha artistas na família, não porque havia um incentivo, alguma coisa desse tipo. E culturalmente falando aqui também meus amigos, tal, sou da Baixada Fluminense, então assim, culturalmente falando, a única coisa que tinha, assim, era em algum show, quando tinha algum show aqui na área, as pessoas tinham essa gana de ir. Agora, todos meus amigos vão pro teatro, isso não tem, até porque aqui nem tinha teatro quando eu era criança. Tinha muito no SESC, tinha aqui na escola, aí justamente eu tinha muita
acesso a essas atividades? Aqui na região eu não lembro de nada. Eu tenho uma memória assim do meu colégio, que era um colégio que incentivava muito a cultura. Tinha a Semana da Cultura, tinha peças teatrais, tinha viagens para outros lugares que ofereciam isso. Mas aqui, uma vaga lembrança de algumas atividades que tinham no Sesc de Nova Iguaçu, mas realmente na região eu não me lembro de nada. Na verdade, a cena, na minha época, na Baixada Fluminense era muito triste, muito enfraquecida em relação a teatro. O teatro, além de ser um momento de lazer maravilhoso, ele é muito caro, sempre foi muito caro. E na Baixada eram muito poucos, assim. Engraçado porque a minha primeira referência que eu tive de arte na Baixada, quando eu era molecão, na escola, foi o teatro. E quando eu fui buscar para entender, pô, como que eu vou me enfiar nisso daí, foi difícil. Porque não tinha, os grupos estavam se formando ainda, era uma coisa muito enfraquecida mesmo. Desde quando a cultura está presente na sua vida? Quando você foi apresentado à cultura? Então, não me apresentaram à cultura. Na verdade, eu tive que aprender na marra e com o cotidiano mesmo, né? Acho que o dia a dia foi mostrando que é a cultura. Não tive até chato que eu vou falar, mas a escola não foi quem me apresentou a cultura. É muito distinto que eles falavam de cultura, é uma coisa muito livrinho mesmo, muito folclórico, né? Vou colocar assim. E não foi a cultura que a gente espera, né? Que é a que transforma, que fazem as pessoas serem do bem para o bem. De 15 a 17, acho que foi quando eu alavanquei para buscar isso. Era muito difícil porque eu não me mandava. Então, pelo conservadorismo, enfim, eu acabei não conseguindo, assim, mas com o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e também dentro da cultura. Teve um professor de teatro, que ele dava aula de teatro e violão, nunca vou esquecer dele. Eu não lembro o nome dele, mas eu nunca vou esquecer. Eu lembro da roupa dele, assim, ele era meio evangélico, assim, uma calça de linho, com um cintinho de couro, usava um blusãozinho pra dentro, pretão, assim, cabelo altinho, assim, meio batidinho, baixinho. E ele chegou com essa proposta de aula de teatro, com música, só que tinha que pagar, cara. E assim, uma aula dessa, sacou? Tipo, sei lá, vamos dizer que era mais ou menos R$80, era muito difícil, sabe? Era muito difícil pagar uma aula dessa, mas só que eu tive a felicidade de conseguir uma aula experimental. Ele falou, cara, isso ele deu uma oportunidade para todo mundo na escola que quisesse. E foram poucos alunos, assim, Era uma escola que tinha, se eu não me engano, o Leopoldo, com todos os turnos, de manhã, tarde, noite, tinham 8.000 alunos. Era uma escola muito grande, muitas salas. Ela é bem no centro de Nova Iguaçu, que é uma cidade grande também. E eu fui nessa aula e eu fiquei chocado, assim, com a aula dele, com a voz dele ali, falando, um negãozão falando. Entendeu, gente? Então, hoje vocês vão aprender aqui, eu olhando aquilo assim, tipo, eu nunca tinha visto aquilo, brother. Por que esse cara tá falando desse jeito? Sabe? E as meninas que estavam ali, tudo tipo assim, eu olhando aquelas caras assim, pô, delas, pô, cara, eu tipo, que isso, brother? Tudo que eu queria. Uma ferramenta para me aproximar das meninas, óbvio, ter aquela coragem, aquela ousadia e aquele olho que aquele cara tinha, aquela voz, o jeito que ele se colocava, eu falei, que isso? Que era um artista, né? Tava na minha frente. Cara, aquele cara ali, que eu não sei o nome, que foi esse personagem, essa figura, foi uma pessoa que, naquela aulinha dele, que foi, sei lá, 1 hora, 2 horas, 1h30 de aula, em que ele falou, fez umas dinâmicas da mão, vamos ler uma poesia, fala um pouco da sua vida, aquele encontro ali, aquilo dali foi tem uma relevância muito grande na minha vida. A partir dali, aquilo abriu uns canais e eu comecei a prestar atenção nos personagens da minha escola que eram muito artísticos, tipo o Jacó, que é um grande amigo até hoje, um cara que era um cara clássico, assim, o negão tocava, era um moleque também, negão, que pegava uma viola na hora do recreio ali, aquela meia hora, e ficava fazendo um som.
sabe? Tocava Legião Urbana, que isso, que maneiro. E ele tinha esse olhar, essa postura, de alguma forma, desse cara da aula de teatro. Então eu fui me conectando, sabe, cara? Eu fui me conectando a esse tipo de perfil na minha escola. Na minha vida tem uma influência muito boa dos meus pais. Minha mãe é artista plástica, meu pai é engenheiro, mas ele sempre foi envolvido com a minha mãe nessas coisas, sempre levou a gente para conhecer tudo, exposição, passeio em igreja em Ouro Preto, essas coisas. Mas na região não tinha muito o que fazer, sempre para fora. Mas quando eu chegava na escola que eu tinha muito mais essa coisa de conhecer diferentes culturas. Mas o que você acha que falta na Baixada, culturalmente falando? A Baixada, eu respondi isso há pouco tempo, falta tudo na Baixada. E a Baixada, o grito da Baixada não reverbera, não tem eco, não tem nada, não chega em lugar nenhum. Eu falo isso com muita propriedade. Eu ando o Rio de Janeiro inteiro, eu ando no Brasil inteiro. Eu conheço as favelas, eu vou na Ceilândia, em Brasília, eu vou na Coab, Paraisópolis, de São Paulo, né? Eu sou um artista que eu viajo, a nossa vida aí cosmopolita o tempo inteiro. Tem palcos maravilhosos em Nova York, mas tem a favela, tem lá em Montes Claros, em Minas Gerais, onde a população é quilombola e a igreja é dividida, preto, branco de um lado. Eu vejo isso, eu vi isso, eu percebo isso. Nova Iguaçu não está atrás dessas atrocidades que a gente vê, cara, em outros estados, que a gente vê aqui do lado, que a gente vê a UPP sendo implantada no Dona Marta, na Cidade de Deus, com todo o defeito do mundo, com todas as dificuldades que esse projeto teve e tem grito. Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Meu irmão, Nova Iguaçu tem milhares de Amarildo diários, semanais, mas não tem grito. O Roberto Juninho, cadê o Robinho, cadê? Não tem, você não sabe nem o que acontece, bicho. Você que não sabe, não tem noção dessa realidade, você que está em Ipanema e tem 17 anos. Você que é de uma família abastada, que mora na zona sul do Rio de Janeiro, que tem 17 anos, 18 anos, que não sonha, nunca, nada na tua vida vai te levar para passar por perto na Baixada Fluminense. Estou te falando, você vê no RJTV, você vê nos jornais, nos telejornais, que a saúde na sua região é uma saúde debilitada, que os hospitais não atendem, e que você olha e você escreve textões lá no Facebook. Irmão, levanta daí e vai lá em Nilópolis, agora. Vai em Queimados. Vai no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Vai lá. Tem que mudar tudo. Eu trabalhei na máquina em Nova Iguaçu, quase 6 anos da cultura. Eu sei como é que funciona, eu vi as coisas acontecendo, bicho. Sabe, é uma política muito engessada. Eu, graças a Deus, trabalhei com um grupo muito bom, de gente que nem era da cidade, mas que olhou com carinho e com afeto todos os departamentos ali, gente que quis trabalhar aquele ano ali naquela gestão, sabe? É muito sofrimento, muita gente boa, muita gente que atravessa que cruza a linha Dutra, né? Aquela... Para quem não conhece, não entende, a Dutra é uma das principais vias do país. E ela corta Nova Iguaçu. Para você chegar na metrópole, no Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu para lá você gasta hoje, se você sair antes das 6 horas, 1h30, 2. Se tu passar 6h15, você já vai ficar 2h30 nesse trânsito. Se tu passar 7, meu amigo, já vai ficar preso na linha vermelha, que é um outro canal, uma outra que corre junto com a Dutra, que dá acesso também à Zona Sul. Meu irmão, estamos falando agora o quê? De urbanismo, é
muito difícil, cara, é muito difícil. Eu acho que precisa mudar tudo. Eu penso que precisa mudar tudo. A consciência política, ter políticas públicas que façam a nossa Baixada ser escutada, ser ouvida. A gente não tem voz, isso vai demorar muito tempo. Essa é uma pergunta muito fácil. Acho que falta, para não ser desonesto, os caras aí que representam a Baixada, os governantes, eu vou falar que falta 99, tem 1% de cultura instalada já. Mas muito por isso, eu acho que tem uma galera que busca, que anseia por cultura, tem uma galera que faz aí na rua muita coisa, que apresenta um teatro vivo, que faz uma música na rua, e de que ensina, dá aula de capoeira. Tem muitas escolas de capoeira por aí, tem muita coisa de cultura, sim. Mas eles estão aí ainda por resistência, porque se depender de quem dirige, dos padrões, de quem padroniza tudo, não sei se ainda existiria. A gente busca avanço e o avanço vem gradativamente, de pouco a muito pouco. Então a cultura na Baixada é muito escassa. Agora que a gente está começando a deixar mais claro, assim, mais evidente a cultura, as pessoas estão se interessando mais por isso. Parece que pelo estado elas estão despertando, mas é muito pouco ainda, muito pouco mesmo, muito pouco. Eu digo pelo núcleo de teatro que eu estudo, Fama, é uma ONG, nós mesmos financiamos e tudo mais. E parecido com Fama, em Nova Iguaçu, eu não me recordo. Eu sei de outros grupos, de outras companhias, mas aí é uma companhia fechada, não é uma escola. Pode ser que tenha, me desculpe, mas eu não me recordo mesmo de uma instituição. E isso mostra o quanto é fraco Nova Iguaçu, se eu não me engano é o principal município da Baixada, o maior, né? E, pô, como o maior município, se o maior tá fraco, imagina os demais, né? Acho um pouco mais de investimento. Os políticos também viram um pouco também, mas o que precisa. Aqui falta duas coisas. O Estado, ele não ajuda em nada, absolutamente, a cultura. E dois, aqui falta também um pouco de auto-organização. Que essa auto-organização, ela que seria oriunda de um incentivo do Estado também, porque o Estado, ele tem essa capacidade nefasta de conseguir fazer as pessoas não se organizarem. Ele vai devagarzinho, ele vai oprimindo a gente, vai cerceando e tal, e a gente nunca quer se organizar. E aí o que acontece? Eu noto que aqui as pessoas elas não se auto-organizam em relação à cultura. É muito difícil você ver uma auto-organização, ou a própria cultura, os próprios agentes culturais da Baixada se organizarem e tal. Não posso também ser hipócrita e também ser injusto. A galera que trabalha aqui com a cultura é muito ativa, tudo, mas é assim, a questão da auto-organização, de você pegar e falar, galera, vamos organizar, cada um fazer, eu acho que isso falta um pouco. Mas isso aí não é culpa dos agentes culturais, não. Eu acho que é culpa do Estado que não ajuda em nada. Nada, vezes nada. Não só, rapidinho, isso aí é uma coisa que é importante dizer. Isso aí eu trabalho viajando para tudo que é lado, eu já reparei o seguinte, isso não é uma coisa só do Estado daqui não, isso é do Brasil inteiro. Em nenhum lugar você vê incentivo à cultura de verdade, aquele negócio, galera, vamos pegar a cultura e botar como prioridade. Não, cultura é sempre 0,0 alguma coisa da contribuição que a cidade ganha. Como você acha que a Baixada é vista pelas outras regiões? Tanto os moradores de todos os outros lugares que você acha que é mais favorecido assim, no Rio de Janeiro? Eu acho que aqui é muito mal visto. Eu já trabalhei fora da cidade e todo mundo, quando eu falava que eu morava aqui, o pessoal falava, lá é roça, é estrada de chão e anda com cavalo, carroça. Eu falei, não, gente, não é assim. Lá tem uma parte boa, uma parte industrial, uma parte comercial boa. E as pessoas não têm essa visão daqui, não tem mesmo. E visão da distância também, sempre falam que vai fazer uma viagem para voltar para casa. E realmente esse pessoal não tem uma boa visão daqui, quem é de fora. Quando eu viajo, falo que não sou do Rio. Eles associam que mora na favela. Não é muito cristão. Baixada é cruel. Acho que é o funk que existe. Baixada é cruel, sinistro e São de Bel.
Pode ser também, mas em Nova Sul também em vários lugares. Mas a Baixada é muito cruel. E eles veem a gente como o que sobrou. Como esta, a Baixada é mais a parte selecionada do mapa geográfico do Rio, que é a galera que sobrou assim, que tá ali, e que é muito complicado se ela se despencar para a Zona Sul. Tipo, não é muito legal se ela sair para a Zona Sul, porque suja. Eu acho que foi agora nas Olimpíadas que um desses, Sérgio Cabral? Não sei, um desses lixos eu procurei acompanhar, falou que seria muito legal se o pessoal da Baixada não fosse pra lá pra não queimar, tá ligado, o filme do Rio. E falando de cultura, o que fez dar muito certo as Olimpíadas que acabaram de ter agora, foi a cultura, né, porque aquele início, tipo, é um início totalmente cultural, saca? E a cultura é muito presente para eles precisam muito. Tem muito artista da Baixada que foi trabalhar, que foi fazer essa coisa legal acontecer, para não estragar o Vitinho, né? Então, tipo, eles precisam muito da gente, só que não fazem muita questão da gente, né? A falta de acesso, as pessoas elas têm muito essa consciência de quem tá de fora da Baixada fala, pô, é longe, né? É longe, cara. É muito longe. É difícil chegar para trabalhar, chegar para estudar. Quem mora na Baixada, as pessoas veem isso, mas isso não quer dizer que as pessoas que moram na Baixada, elas não têm preparo, elas não são dignas de ter a oportunidade para estudar, para ter uma geração muito forte, muito rica na Baixada Fluminense, de cultura, gente que produz muita coisa maravilhosa na Baixada, mas o olhar da pessoa que não mora lá é essa. De cara é tipo, putz, cara, lá é pesado, né, cara? Lá é puxado, lá é muito a cultura, as histórias também que configuram isso ao longo do tempo, as chacinas que são factuais, são sabe, histórias de mataram 30 ontem lá na Baixada, mataram 20, isso tudo ela circula no imaginário de quem não está na Baixada. Eu acho que a visão de quem não está quem não tá lá é de, pô, que coisa longe, mas não é só geograficamente, é de tipo de distanciamento de outras coisas, bicho, de coisas que acontecem de fato, de verdade na Zona Sul, no centro, na metrópole, sabe? Mas que não é, que tem gente lá que tem total link com coisas que acontecem aqui, a internet, personas que circulam outros territórios de lá que estão fazendo coisas grandes aqui na Zona Sul, no centro do Rio. Pessoas que desenvolvem coisas maravilhosas o tempo inteiro, que pensam com o que tem, com a ferramenta que tem lá na Baixada, que fazem coisas maravilhosas. Mas que é isso. Respondendo a sua pergunta, é isso. A pessoa que está de fora da Baixada Fluminense, ela tem um olhar assim, nossa, que distante, mas não é um distante só geográfico. Nossa, a pessoa, será que ela está sabendo disso que está acontecendo aqui, artisticamente, em outras editorias, em outras questões? É muito complicado, cara. Isso cada vez mais faz com que a voz de quem está lá seja menos ouvida, sabe, cara? Já está lá mesmo, não vão escutar. A Baixada, como eu acho que ela é vista? A Baixada, ela é vista como um lugar violento, isso é um fato. Todo mundo que você fala, pô, a gente, como eu toco muito pela Lapa, as pessoas vendem os meus shows, normalmente assim, o Zen é da Lapa. Aí quando chega num lugar, normalmente eu falo, pô, galera, sou da Baixada Fluminense. Fora do Rio de Janeiro, as pessoas entendem a Baixada como, assim, um lugar onde você vai ser brutalmente assassinado. Aqui teve realmente muitos crimes e tal, e acaba que as notícias boas da Baixada elas não são divulgadas. A cultura da Baixada, por exemplo, que é uma grande coisa, os esportistas da Baixada, eles também não têm aquela propaganda, fulano é da Baixada.
não tem isso, então acaba que aqui fica sendo um lugar de um exemplo só, que é aquele exemplo ruim que aparece na RJTV, que é o assalto, é o alagamento, um monte de M que todo mundo vê pelo telejornal. O olhar das pessoas até que estão lá é de que aqui é um lugar muito feio, onde só mora marginal, e o meu olhar da Baixada Fluminense não é esse, não compartilho do mesmo olhar. Eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa interessante aqui que poderia estar aparecendo para o mundo, infelizmente não sabe como mostrar a sua arte para o mundo. E como você, que foi morador da Baixada, vê a Baixada? O meu refúgio é um lugar que eu gosto de passar meus finais de semana, minhas férias. É um lugar que eu me sinto muito bem. Eu vejo a Baixada como um lugar que tem um tipo de turismo que não é trabalhado ao redor do mundo, mas que eu não sei quando isso vai ser, não sei se vai ser no ano 2500 ou no ano 3000, mas é uma hora que as pessoas vão descobrir esse tipo de turismo, que é o turismo de pessoas. A Baixada não tem o Cristo Redentor, não tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, não tem a Praia Linda, mas o povo aqui é muito interessante. E eu não sei como se faz para divulgar esse tipo de turismo. E eu acho que os bairros da Baixada eles são muito animados, tem essa onda de você trocar ideia com qualquer pessoa de igual para igual. Isso é muito legal. Como eu vejo a Baixada? Eu vejo a Baixada como um puta lugar. Eu acho que aqui é muito de boa. Muito por isso, por ser uma comunidade, né? Por ser um lugar onde o povo está mais junto, me parece. Não vejo muito isso no centro. No centro eu nem digo, porque o centro é um lugar mais comercial. Mas a Zona Sul e talvez a Zona Oeste, né, que seja a Zona Norte é muito comercial. Mas eu vejo o povo da Baixada muito junto, né, dentro da realidade que a Baixada tem, que é uma realidade de periferia, ainda que aqui não tenham favelas como são as favelas de lá de baixo, mas é uma favela deitada, né, vamos colocar assim. E é um costume de periferia e é isso, a verdade acontece mesmo na rua, não acontece no jornal igual dizem. Tem muita gente boa aqui, isso é bom que fique claro. Baixada Fluminense é representante de grandes pessoas aí na história de tudo, de música, de esporte, de estudos. E isso não é valorizado porque não é a parte bonitinha, né? Não é a parte que sai legal na foto. O cartão postal do Rio nunca vai ser a Baixada. Eu já tenho uma visão diferente, porque eu gosto daqui, eu gosto de morar aqui, gosto de trabalhar aqui. E eu comecei a ver que tem muita coisa boa aqui. Então eu tenho uma visão ótima, por mim eu fico aqui pra sempre, nem sair daqui. Qual a maior dificuldade de quem mora na Baixada? Assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou por ser morador da Baixada? Tá, falando de cultura, a maior dificuldade é por não ter mesmo. E quem quer seguir essa parada, quem quer seguir... E digo no modo geral, quem quer, por exemplo, estudar história, hoje a gente tem uma faculdade aqui perto, pública, que rola, mas antigamente você tinha que ir para muito longe, né? Então, se tu quiser estudar alguma coisa dentro da cultura, você tinha que ir para muito longe, se você quiser praticar também, tudo muito complicado aqui, muito por essa represária. E o centro do Rio é onde tem mais coisas, né? Então, acho que a maior dificuldade daqui é essa, porque é tudo muito caro, né? E a galera daqui é uma galera carente, né? Que corre atrás. Eu costumo dizer que Nova Iguaçu é uma cidade dormitória. As pessoas acordam, vão trabalhar, chegam, veem a novela, outros vão para a igreja e dormem, no outro dia acordam para trabalhar de novo e a vida vai girando nisso daí. Então a dificuldade já está nisso, né? Para fazer alguma coisa diferente, assistir alguma outra coisa. Tu já não tem tempo, né? Porque são 24 horas. Tu trabalha acho que 8, né? Trabalha 8, aí se tu estudar, estuda mais 5. E aí se tu só mais tempo, com o tempo que tu dorme, acho que tu já não tem mais tempo, né? Então a dificuldade é essa, não se pensa muito no que o ser pode produzir, o que ele pode conhecer. Se pensa em fazer dele uma máquina, né? Que ele construa só, que ele não fale, não olhe, que seja um burro, né? E a dificuldade acho que maior é essa, é muito inacessível para tudo. Então, o incentivo no esporte na Baixada, ele é bem complexo, porque assim,
depende de investimentos, né? Como em qualquer lugar. Mas numa área onde a maior parte das pessoas tem um baixo nível de escolaridade, você tem uma população muito sofrida, né, por prefeitos que não trazem investimento, que não querem investir em modalidades esportivas, culturais na cidade, isso é um fator que impede que esse aprimoramento, essa busca por essas atividades aconteça, né? Mas eu acho que com toda essa dificuldade a gente tem aqui a nossa escola que abre espaço, dá bolsa para diversos alunos para praticarem esporte, assim como tem outras escolas na localidade também que fazem isso. A gente tem o SESC que promove campeonatos, competições, mas, lógico, muito distante daquilo que se espera, né? Para a prática de educação física. Foi mais quando eu comecei a treinar aqui para a Zona Sul, porque a locomoção era muito grande e o desgaste também. A distância cultural aqui é enorme. A distância cultural aqui é tipo, as pessoas aqui tem mais, a gente mora mais perto da Europa. Isso que eu vou falar parece viagem, mas não é. Eu toco na Lapa, vamos dar exemplo. As pessoas chegam lá, os europeus, eles consomem a minha arte num gole só. E enquanto a distância cultural da capital para a Baixada é enorme, a distância cultural da Baixada para qualquer outro lugar aqui do Brasil é muito grande. Isso não é só na Baixada, várias outras periferias em torno das grandes capitais do Brasil passam por isso também, que eu já pesquisei. Perdão. Então tem periferias lá de São Paulo que fica praticamente 30 minutos dos grandes centros lá de São Paulo e ninguém consegue fazer um concerto na capital, ninguém consegue fazer nada. E às vezes tem que viajar lá pra fora e ver um gringo com uma câmera na mão, leva o cara faz um sucesso. É muito louco isso, entendeu? Então acho que a gente passa por essa distância cultural. Uma frase, um recado de tudo. Beleza. De que representa a Baixada, da cultura, de tudo. Beleza. Tinha um cara que infelizmente se foi, que é uma referência pra mim enorme, que é o Chorão, Charlie Brown. E eu busco fazer isso, só que é uma coisa muito difícil, porque não é uma coisa que ele programava fazer, era uma coisa de essência mesmo. Então, para chegar no nível que ele estava, você tem que repensar muitas coisas na vida. Ele sempre falava alguma coisa de perspectiva, de porrada mesmo na cara. Que são coisas que todo mundo sabe, mas que não fica evidente, né? O que fica evidente é qualquer outra coisa que passe na TV, na novela, ou qualquer música de bosta. Mas o que ele falava não ficava em evidência pra gente que queria ouvir. E uma das frases que me somam assim, que eu quero deixar pra vocês, é que o amor é a única revolução verdadeira. O meu recado, que eu sempre também falo nas redes sociais, é pra gente conseguir dar valor às coisas que estão ao nosso redor, incentivar o nosso comércio local. Sempre que dá, tem uma opção de ir ou pra fora ou pra cá, pra nossa cidade, eu tô sempre indo aqui por perto pra gente ajudar os próprios comerciantes que estão em crescimento. E a gente sempre dá muito valor ao pessoal de fora e podendo estar ajudando quem está aqui do lado. Então, meu recado é esse, se você puder dar apoio para quem está perto de você. Se ele quiser, se ele sonhar com aquilo ali, for um sonho real, verdadeiro, ele vai conseguir concretizar. Mas às vezes eu estou falando isso sozinho, porque o pai mesmo em casa desincentiva, diz, isso não é pra gente, sabe? E não é por aí, eu não vejo assim. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue, a gente conquista. Né? E só que é com muito trabalho, tem que suar. Perseverar é um verbo que você tem que ser muito amigo quando você é de um lugar de periferia. Agora esquecendo só Baixada, falando agora em nível gerais. Se você está na África e está me ouvindo aqui, eu acho que você mora você está na África, você mora numa periferia da África, você está na Ásia, você está em qualquer lugar, você mora em periferia, você tem que entender que você vai ter que perseverar o dobro ou o triplo. E perseverar é um sinônimo de suceder. E eu acho que tudo na vida que a gente sucede de forma gostosa, a gente chega ao sucesso. Então eu diria que sucesso é o orgasmo do verbo suceder. Então se você sucede de forma gostosa e sempre pensando positivo, indo pra frente, fazendo isso de uma forma com carinho, e, né, sem aquela violência de vou fazer isso aqui, se não der certo. Não, fazer com carinho.
você vai chegar ao sucesso? A gente tem que batalhar, buscar nossos objetivos, ter fé em Deus que as coisas vão dar certo. As coisas aconteceram na minha vida, acontecem na minha vida, porque a gente da Baixada, a gente tem que cruzar essas 2 horas mesmo para chegar no Rio, 3 horas, 4 horas para alguns. A gente tem que continuar sonhando e buscando. Não vamos esperar politicamente de nada, mas vamos sim acreditar em pessoas, numa nova geração de políticos. Eu acho que a gente tem que pensar em política sim. Tentar assim, conseguir entender que político é esse que vai para... Que prefeito é esse? Que vereador é esse, cara? Que moleque é esse aí da nova geração que tá chegando com gás? Vamos ver se é isso mesmo, vamos escutar esse cara, vamos olhar no olho dele. A gente tem um histórico de sofrido de gente que mamou muito na teta da máquina da prefeitura, mas que, pô, a gente pode parar agora, respirar, esse é o momento. E galera, vamos fazer arte, vamos fazer música, vamos fazer cultura. Galera que começou agora, que entrou agora, ingressou agora na faculdade, vai ser difícil, vai ser bolado demais pegar o Tinguá, pegar o Evanil, pegar o metrô, pegar o trem, vai ser muito bolado, cara, muito bolado. Mas eu vou falar uma parada pra vocês. As coisas só acontecem com a gente se a gente acreditar. É mais difícil do que a gente acha. Só a gente sabe quando a gente tá com o bracinho aqui, ó, ou aqui, só a gente sabe o que é estar ali, socadinho, com o nosso fonezinho, escutando a nossa música, só a gente sabe o que é voltar para ali. Mas a nossa hora chega, a gente não pode sair do nosso circuito. Vai ter dia que a gente vai desacreditar, vai ter dia que a gente vai estar menos afetuoso com esse mapa que a gente escolheu, com esse caminho, mas só assim que as coisas acontecem. Eu tenho um carinho muito grande por cada trabalhador que sai daí 5h30 da manhã, porque eu já fiz isso muito na vida. Eu sei o quanto é foda. Quando eu tenho uma entrevista para fazer, quando eu tenho um show que eu tenho que ficar 4 horas esperando alguém, quando eu tô num check-in de avião demorado, quando eu tô com algum problema, alguma questão técnica, nada disso me dói, porque eu sou da Baixada. A gente fala que a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Eu acho que a gente é da Baixada, a gente não desiste nunca mesmo. De bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem.